Olá papais, olá mamães, olá alunos dos quintos anos da Escola Núcleo número 1. É um prazer que eu venho hoje aqui falar um pouquinho com vocês, falando um pouquinho sobre as atividades que vocês terão que realizar neste mês de maio. Então, cumprindo o que regem os decretos estadual número 554 de 2020 e o municipal número 55 de 2020, que solicitam que nós, professores, encaminhemos aos alunos propostas de trabalhos para que eles possam efetuar em casa e que também possam contar como dias de efetivo trabalho escolar. Eu gostaria então de pedir a vocês, pais, que estabeleçam horários de estudo, um momento de rotina para os filhos de vocês. É importante que eles tenham um horário para estudar, um horário fixado, porque do contrário, eles acabam desleixando a dias que estudam, a dias em que há muita coisa para fazer e os pais vão acabar pensando que as professoras estão encaminhando muita atividade. E nós apenas estamos encaminhando atividades que nós sabemos que eles têm condições de realizar e que eles podem realizar sozinhos, sem o acompanhamento de vocês. A tarefa de vocês, pais, não é ensinar os vossos filhos. Essa tarefa é a tarefa da escola. O que vocês precisam apenas é conferir se eles estão efetivamente realizando as atividades ou não. Até porque os nossos alunos sabem que a professora Marise sempre diz a eles que eu confio neles e que eles podem perder a minha confiança. Assim vocês também, eu acredito que confiam nos vossos filhos e que se eles não realizarem as tarefas conforme como vocês sugerem, como vocês solicitam, que vocês também passam a não confiar mais neles da forma em que vocês confiavam, né? Então, assim, é uma forma deles mostrar que eles são capazes, que eles são dinâmicos e que eles podem fazer acontecer, tá? Estas atividades que nós estamos encaminhando, elas são atividades de revisão, de fortalecimento, são explicações de atividades que eles já viram, tá? Se as crianças precisarem de um auxílio a mais, se precisarem de um contato maior ou de uma melhor explicação, eles podem fazer chamadas para a professora ou então podem entrar no blog da professora Marise ou então no YouTube, tá? No meu canalzinho do YouTube, que lá a professora está realizando a explicação das atividades. Eu confesso para vocês que eu prefiro muito mais o blog, até porque no blog eu coloco até atividades extras que, se eles tiverem interesse, tiverem vontade de realizar, eles podem estar efetuando aquelas atividades que a professora propõe de forma extra, tá? Eu solicito assim que vocês sejam pontuais no momento da entrega das atividades. Não entreguem de forma atrasada, porque a partir do momento que eu entregar uma atividade atrasada, as outras, todas elas, vai acontecer a mesma coisa, elas também vão atrasando e eu não vou conseguir entregar dentro da data certa. E os professores estão anotando, estão pontuando todas as atividades que as crianças estão fazendo. Eu, inclusive, tenho uma pasta para cada aluno, onde nós colocamos, então, as atividades que eles vão nos entregando, tá? E, se for necessário, a gente pode até imprimir futuramente e entregar isto para vocês. Entrem em contato, por favor, pais, sempre que houver alguma dúvida, tá? A nossa escola, no início do ano, os professores sentaram e pensaram em um projeto para ser trabalhado na escola. A nossa escola, a Escola Núcleo número 1, ela tem um projeto de atividades a serem realizadas durante o ano letivo de 2020. E nós optamos, então, pelo tema Uma Escola que Encanta, Transforma Vidas. E engraçado porque esse tema veio a calhar neste momento. A gente pensa, nós nem imaginávamos
que haveria um período de suspensão de aulas, e esse período veio e ele realmente veio para transformar as nossas vidas. Ele está transformando a minha vida, está transformando a vida de vocês, está transformando a vida das crianças. E eu espero que a gente leve muito aprendizado disso tudo. A professora Marisa está aprendendo muito, há coisas que eu não sabia fazer antes e que agora eu precisei aprender, né? Há coisas que apenas técnicos faziam e que hoje nós nos obrigamos a realizar tarefas, né? Com o computador, com o celular. As crianças jogavam, os adolescentes amam jogar e nós estamos tendo que aprender a fazer isso também para poder nos comunicar melhor com eles, né? Então eu penso que esse projeto ele é realmente um projeto encantador e transformador de vidas, tá? Nós temos subtemas de trabalho, que é a leitura. Então, com a leitura, nós estávamos trabalhando na escola 15 minutos de leitura diária, e após esse momento de leitura, todos os dias os alunos realizavam apontamentos do que eles haviam lido. E nós gostaríamos muito que esse momento de leitura continuasse nesse período em que nós estamos com atividades extras, atividades de suspensão de atividades escolares. Quando nós lemos, tá, nós ampliamos os nossos horizontes, o nosso saber, o nosso pensar, eles ampliam, o nosso conhecimento cognitivo, ele cresce. Então é importante que a gente leia bastante para que tenha uma melhor interpretação e uma melhor compreensão da leitura. Nós temos como subtema também o empreendedorismo, saber empreender, né? E quando nós trabalhamos empreendedorismo, nós também queríamos trabalhar a questão da autonomia das crianças. E este é um momento em que nós realmente estamos dando autonomia para eles. Eles têm a autonomia de se esforçar ou não, eles têm autonomia no momento de realizar as atividades. Eles precisam ser dinâmicos, ter motivação, porque se eles não tiverem motivação, eles não vão realizar as atividades com destreza, não é? Então, assim, eu sempre digo que eles devem fazer e acontecer. E é o que eu espero que eles façam agora nesse momento em que eles estão em casa. Outro subtema nosso é a questão das emoções. E vejam só, nós temos que trabalhar bem com as nossas emoções neste momento, porque eu, professora Marise, além de ser professora, eu também tenho um filho que está estudando. E me preocupa muito porque ele está no 2º ano do ensino médio, que é a base do ensino médio. Vocês têm filhos que estão no 5º ano. No próximo ano, que vai ser o 6º, vai ser um ano completamente diferente, um ano totalmente diferente para as crianças. Eles não vão mais ter a professora Marise que está lá acompanhando, que está dando colo, não estão tendo lá a professora Márcia, né? Eles vão ter vários professores, vão ter que trocar de sala, vão ter que saber que todos os dias eles têm outros materiais para levarem para a escola. Então, trabalhar as emoções neste momento é também aprender a administrar conflitos, é aprender a trabalhar e a viver com esta novidade, e é aprender a ser, é aprender a nos reinventar, não é? Então, pais, assim, lá na apostila de vocês, que a professora Marise deixou esta semana, para este mês de maio, na página 6, se eu não me engano, 6, na página 6, a professora coloca quais são as atividades que eu gostaria de ter de retorno das crianças, tá? Então eu coloco lá que no dia 10 eu gostaria que vocês fossem realmente e efetivamente pontuais no momento de entregar os materiais na escola. Eles deverão criar então uma poesia cinética,
que a professora colocou já um videozinho no YouTube onde eu explico, e eu acho que na apostila também ficou bem claro que é uma poesia cinética. O autor, na realidade, utiliza-se de recursos como imagens, movimento nas palavras, para explicar algo que para ele tenha significância, que tenha importância. Além da poesia cinética, a página 7 e 8 da apostila, eles devem levar para a escola no dia 10, que é um trabalhinho de matemática, o qual vou fazer uma avaliação. São apenas probleminhas lá de adição, subtração e atividades que a gente viu até então na escola. Atividades com números naturais, antecessor, sucessor, numeral romano, formação de números, né? Então, um pai, uma mãe já ligou para mim questionando referente a uma das questões da avaliação. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, entrem em contato comigo, mas a questão que os pais se referiram foi a questão R, tá? Que pede para formar o maior número que pode ser formado pelos algarismos 9, 1, 4 e 5. Então, utilizando-se desses algarismos, qual é o maior número que eles conseguem formar? Será que o maior número é 1459? Será que o maior número é 4591? Então, assim, utilizando-se destes numerais, qual é o maior número que eles podem formar? Qual o maior numeral que eles podem formar utilizando-se destes números? Então, estas duas atividades, estas duas tarefas, eles deverão entregar para mim no dia 10. Para o dia 20, eu também tenho duas atividades para entrega, mas essas atividades não precisam ser entregues na escola. Vocês podem tirar um retrato, fazer uma fotografia, encaminhar para mim, então, que é a criação de uma maquete sobre as camadas da Terra. Coloquem lá, vocês podem fazer com papelão, com isopor, com potes. Se quiserem utilizar papel higiênico ou outro papel papel toalha, amoleçam ele na água lá e vocês podem criar as camadas da Terra com potes, né? Então eles vão criar lá eles vão estar criando, deixa eu ver aqui o que eu coloquei, o núcleo interno, o núcleo externo, o manto e a crosta, tá? Eu vou encaminhar para vocês depois fotografias de sugestões de atividades, elas podem ser feitas todas elas com material reciclável. E na página 31 do livro, Vem Voar Interdisciplinar, há lá uma obra sobre corpos celestes. Então, eles vão ter que criar uma obra que seja deles, sobre os corpos celestes. A professora não se importa com o desenho que eles vão fazer, sobre qual corpo celeste eles querem fazer. O importante é que eles utilizem lá a criatividade deles, tá? Então, isso que eu quero estimular neste momento. No dia 30, os alunos terão então que entregar um resumo das páginas 150 até 173 do livro Vem Voar Interdisciplinar, que fala sobre o processo de urbanização no Brasil. Eles já realizaram as tarefas deste capítulo no mês de abril, e agora então a professora quer apenas um resumo disto que foi feito durante o mês de abril. E aí depois nós temos lá uma atividade integrada que fala sobre o diário de Júlia e Luísa, né? Pede para que leiam o texto, depois tem atividades lá de interpretação, tem atividades de gramática, nós temos atividades lá de história, de geografia, temos atividades de matemática, todas elas relacionadas a este texto. São atividades bem bacanas, bem interdisciplinares que há lá.
Se tiverem dúvida na execução de qualquer uma das tarefas, por favor, contatem com a professora, tá? A professora está à disposição para auxiliar os alunos, para auxiliar vocês pais também, tá? A partir deste texto da nova apostila, logo depois da avaliação lá, atividade integrada, os alunos não precisam copiar nada. Eu quero que eles respondam na apostila. A maior parte das atividades são atividades para assinalar. O que precisa de cálculo, eles devem fazer o cálculo no verso, ou então façam lá do ladinho da página que há espaço, porque eu já fiz as minhas atividades, já realizei as minhas tarefas. E depois, quando forem pegar o caderno no dia 10, retirar o caderno na escola, aí vocês vão colando conforme a ordem em que aparecem na apostila as atividades, tá? Muito obrigado, pais, fiquem com Deus e tenham um bom final de semana. Tchau, tchau.